Talvez, assim como eu, você também esteja em um processo de espera. E eu vim aqui hoje para te lembrar que nós não somos invisíveis para Deus. Você não é invisível para Deus. E com certeza, nesse processo, Ele está tratando e trabalhando o seu coração em fidelidade para tudo aquilo que Ele vai trazer para a sua vida. O texto base hoje, mas antes do texto base, eu gostaria de trazer uma canção que ela chama-se Sinto Fluir. Eu vou deixar aqui na descrição essa canção. Ela me toca profundamente, porque ela traz o relato, inclusive o texto bíblico base se assemelha, se conecta com a música que é João capítulo 4, que é a conversa de Jesus com a samaritana. E a música fala assim: eu procurei em outro lugar outras pessoas em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar outras pessoas em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim. E assim vai. E transbordei do seu amor, sinto fluir o teu rio de vida em mim. Foi isso que a samaritana encontrou no poço quando ela foi encontrar Jesus. Na verdade, ela foi buscar uma água que era na tentativa de saciar a sua sede, e ela encontrou a fonte de vida que sacia toda sede, que preenche todas as lacunas. Mas uma coisa que me pega é pensar o que essa samaritana vivia enquanto ela passou por esse processo de busca constante por algo que ela desejava, que ela ansiava, mas ela não entendia, porque humanamente falando, a carne dela buscava algo que era palpável, mas todas as vezes, imagino eu, que ela chegava neste lugar, ela se deparava mais uma vez com uma nova sede que nunca se saciava. E eu fiquei pensando como que deveria ser esse processo de angústia, onde parecia que sempre a vida dela estava se renovando, tendo que fazer inúmeras coisas para se sentir saciada. E assim como Jesus fala na passagem, né? De fato, ela estava certa. O marido que ela estava não era dela, ele já era o sexto marido. Imagina quantas vezes ela se decepcionou, quantas vezes ela chegou ao fundo do poço. Isso me faz refletir que nesse processo, enquanto ela passou os dias do ordinário ali fazendo as suas coisas, onde ela buscava água ao meio-dia, justamente para não cruzar com as pessoas, porque todo mundo sabia do passado dela, sabia quem ela era. Jesus, com certeza, o coração e aquilo que ela ansiava para Jesus era o mais importante. E eu me perguntei, nesse processo onde ela, antes de encontrar Jesus, como foi esse processo? Que com certeza uma ânsia tomou conta do coração dela. Assim como muitas vezes no meu tempo de espera, no seu tempo de espera, nós também ansiamos, nós também ficamos como a samaritana, na ânsia e na busca incessante por olhar para vários lados, buscando resposta e direção em todas as coisas. Enquanto muitas vezes Jesus nos orienta a permanecer assim como Maria, que escolheu a boa parte e permaneceu aos pés de Cristo para receber aquilo que vinha diretamente dele. Vamos aqui nessa conversa, né, onde Jesus, mais especificamente João 4, vamos direto ao ponto, que é no versículo 9, quando diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Ela disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Porque penso eu que nesse momento ela se perguntou: e ele sabe? Se ele tá dizendo aqui que se ela soubesse, né, e pediria e dele receberia água viva, penso eu que ela se perguntou: e por que então que ele tá me pedindo água, já que ele sabe que tem um poço de água viva? Por que que ele tá me pedindo, né, essa água? E aqui continua: onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará fonte, nela uma fonte de água a jorrar a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Vamos parar aqui porque esse ponto é muito importante, ele é muito profundo. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água, porque penso eu que naquele momento ela só pensou assim, imagino eu. Senhor, eu quero dessa água para que eu nunca mais tenha sede, eu nunca mais precise voltar aqui a esse poço e lembrar dos meus pecados, porque ela buscava a água ao meio-dia, era o horário que as pessoas não buscavam, porque entre meio-dia às 15 horas é o horário que o sol está mais forte. Então penso eu que ela queria sair, eu acho que o maior desafio para ela não era o fato do sol ao meio-dia, mas eu acho que era o trajeto que ela fazia. E isso a lembrava do quanto pecadora ela era. Porque diante de tudo aquilo que ela fazia e diante de tudo aquilo que com certeza ela ouvia de outras pessoas, ela só conseguia pensar que ela era uma pecadora imperdoável. E dentro dela, com certeza, só existia uma busca, né? Que era ela ser feliz, era só o que ela queria. Ela queria não ter que se desmanchar, né, em busca daquilo que ela queria que preenchesse a alma dela. Então, quando ela diz isso, Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não precise vir mais aqui a este poço. Ela está dizendo, Senhor, eu te peço, me tire desse lugar de pecado, me tire desse lugar de aflição, onde tudo à minha volta só me leva para aquele lugar que eu fui ou que eu fiz, e existe algo dentro de mim que não é compactuante, e eu preciso que alguém faça algo por mim, porque no fim das coisas, a busca, né, de outras pessoas, de outras coisas, é de fato para nos preencher, para que nós possamos entender a nossa identidade, para que nós não nos confundamos, sabe? O nosso desejo é que nós não caminhar com a definição do que as pessoas nos definem que somos por aquilo que fazemos. E para Jesus, o fato de sermos um pecador, de termos caído no pecado, o fato de termos realizado algo, para ele isso é indiferente, porque o que é para um Deus que cura enfermos, que faz cego ver, que faz aleijado andar, que faz morto ressuscitar. O que é um pecador para aquilo que ele faz? Não é nada. Então, para Jesus, o rendimento de um pecador é a maior dádiva. E o que eu quero trazer com tudo isso é que ao longo dos nossos dias, no nosso processo de santificação, da nossa busca, porque muitas vezes, assim como eu busquei tanto Jesus, assim como a samaritana, e não sabia que aqueles prazeres momentâneos que eu me permitia viver, ou que eu me introduzia naquele lugar numa busca incessante de encontrar-me ou de encontrar uma felicidade profunda, era Jesus que eu precisava. Era ele que eu precisava buscar. Mas eu não tinha essa compreensão, e glória a Deus, porque Jesus me encontrou, porque ele marcou um encontro comigo, ele me levou a um lugar onde ele estava, e lá eu fui invadida pela tua presença. E nesse processo, mesmo para nós, para quem já é convertido ou para quem ainda não é convertido, mas que nesse lugar de espera, que nós possamos continuar com a esperança de que existem momentos para todas as coisas. Eclesiastes fala sobre isso, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e debaixo do sol. E que assim como a samaritana, o nosso coração ele seja transformado de uma maneira irreconhecível, né? Porque é tanto que ela converteu uma cidade inteira, porque quando as pessoas ouviram ela falar que venham ver, né, alguém que disse tudo aquilo que eu já fiz. Então, se é alguém que não a conhecia, mas disse tudo o que ela já tinha feito, esse era um profeta. E assim a cidade inteira foi através dela para conhecer esse Jesus. E por conhecer quem Jesus era, essas pessoas se converteram. Então, muitas vezes a nossa dor, o nosso processo de espera, ele revela Jesus para outras pessoas. Ai, Espírito Santo, lindo, gente, lindo, lindo. Isso foi ele que acabou de me falar. No nosso processo de espera,
no nosso momento de dor, daquilo que nós enfrentamos, nós podemos, através de nos permitir viver esse lugar com Jesus, levar Jesus ser revelado para outras pessoas. Então, que nós possamos parar nesse momento e entender que nós sim precisamos reivindicar nossos lugares, não com um sentimento de que aquilo é obrigatório, Deus nos dá, mas sim, Senhor, nós somos teus filhos, nós queremos buscar este lugar de estar com o Senhor, de estar conectado na tua presença. Nós queremos estar nesse lugar como amigos de Deus, e para estarmos nesse lugar nós precisamos nos dedicar nossos dias, dedicar nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, nos consagrar, e que no processo de consagração e de separação para o Senhor, para estar pronto sempre para tudo aquilo que Ele deseja fazer através de nós, porque quando aceitamos Jesus, nós estamos dizendo sim, Senhor, nós concordamos e nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra, usa-nos, Senhor, assim como diz lá em Isaías 6, né, quando o Senhor pergunta quem eu enviarei, Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E muitas vezes nós falamos isso e Jesus quer nos usar, mas às vezes por alguma dor, por alguma resistência, ou por algum processo, ou por alguma dificuldade que nós estamos passando, nós não nos sentimos capazes e muitas vezes nem enxergamos, porque estamos tão habituados a olhar para nós. E hoje é um convite para mim e para você, para que nós possamos olhar mais para as necessidades dos outros, para o outro, para aquilo que nós podemos fazer, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado e para que outras pessoas conheçam a Ele através da nossa vida. E o nosso processo de santificação é uma forma amorosa de nos entregarmos e nos adorarmos e reconhecer que a nossa vida pertence a Jesus. É uma forma de que o nosso espelho esteja limpo para que outras pessoas busquem ver Jesus em nós e assim nós possamos passar isso de pessoa para pessoa, porque a nossa vida aqui na terra é para servir a Ele, não a nós mesmos. E por muitas vezes, quanto mais nós buscamos aquilo que nos preenche, aquilo que é para nós, nós estamos perdendo a oportunidade de ser úteis ao Senhor e descobrir nele aquilo que somos, porque estamos servindo a Ele, servindo a vida de outras pessoas. Então, que nós possamos nos deixar ser encontrados e que nesse processo de espera o nosso coração permaneça em fidelidade ao Senhor. Que as adversidades elas cheguem, que as dificuldades cheguem, que as aflições até podem chegar, mas que o nosso coração permaneça fiel à palavra do Senhor, que nos diz que eles têm planos de bem e não de mal para nós, que Ele é aquele Deus que zela e guarda, Ele é aquele Deus tão magnífico que do céu, o salmista já dizia, que do céu Ele olha para a nossa humanidade, tão santo que Ele é, e Ele ainda para e olha para nós. Então, nós não somos esquecidos, você não é esquecida, Ele ama a sua vida e Ele quer você cada vez mais perto dele. Então, que esse vídeo aqui, ele possa ser como uma confirmação do Senhor, de que a sua busca, em busca dele, sempre haverá uma recompensa, que é ter a doce e maravilhosa presença dele. É isso que eu deixo aqui, eu declaro sobre você neste dia de hoje, que você possa provar da bondade do Senhor e da presença dele, que você desfrute de todos os planos que ele tem para sua vida, que você tenha uma renovação de mente em nome de Jesus, que tudo seja para honra e glória dele.